Olá, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Karine Godoy, eu sou especialista em inteligência emocional, neurociência, e eu vim aqui para trazer muito conhecimento sobre as feridas emocionais e gestão emocional. Isso tudo está relacionado com a nossa saúde mental, e por isso que é tão importante falar sobre esse assunto. As feridas emocionais, elas são ocasionadas na infância, né? Elas têm a origem na infância. A partir do momento que a gente nasce e a gente começa a se desenvolver, a gente começa a aprender sobre as respostas ali, né, juntamente com a convivência com os adultos, muitas vezes a gente vai começar a escutar o quê? A primeira coisa que a gente escuta quando a gente começa a se conectar com as pessoas, com a fala, né? Antes mesmo da gente falar, qual que é a primeira coisa que a gente escuta? Não pode, não faz isso, não pega isso, não põe o dedo na tomada, não, não, não. Esse não, ele já é uma resposta negativa, né? Porque a gente interpreta o não como algo ruim. Então a gente já nasce escutando o não. A criança, o primeiro contato que ela tem é com o não. Não pode, não faz, né? Porque a criança ela é frágil, então ela pode subir em alguma coisa, ela vai cair, ela necessita desse cuidado. E eu vou um pouquinho além, né? Quando a criança está sendo gerada, dependendo do que a mãe está vivenciando, e muitas vezes não é nem porque a mãe não quer essa criança, né? Muitas vezes é em consequência do medo, né? Se tem ou não o desejo de ter essa criança, se ela está passando por uma situação financeira delicada, se ela está tendo o apoio, né, do pai. Então, tudo isso a criança já vem sentindo dentro da barriga da mãe, né? Então, essa rejeição, ao primeiro momento, ela pode se dar dentro do útero. E aí são memórias, memórias quando a criança ainda está sendo gerada, né? Mas eu quero chegar nesse ponto de que após a fase da gestação, após a fase da infância, vem a adolescência, né? Vem a vida adulta. E aí que eu quero chegar. Enquanto a gente não entender que a gente não pode culpar ou transferir a responsabilidade dessa ferida, né, terceirizar a responsabilidade dessa ferida para a nossa mãe, né, para as pessoas que nos criaram, ou culpar até mesmo, né, Deus por essa ferida. Porque tem muitas pessoas que às vezes, né, perderam suas mães, e isso já é uma ferida também de abandono. Então, se a pessoa teve a sua mãe por algum motivo tirada, né, da sua vida, pode ter sido por uma doença, pode ter sido por alguma situação onde a mãe não teve capacidade de cuidar dessa criança, isso também vai ser interpretado como um abandono. Então, as feridas emocionais, elas vêm, elas começam a ser originadas na infância, independe de classe social. Porque às vezes a criança não quer dizer que ela foi abandonada, mas ela se sentiu abandonada, né? A gente pode dar um exemplo muito clássico. Às vezes a criança ficou na escola ali por algum motivo, né? Quem deveria buscá-la não buscou no horário. Aquele sentimento de abandono, ele gera uma ferida. Ela pode ter ficado ali meia hora, pode ter ficado 10 minutos. Se ela desenvolver um sentimento de abandono, nossa, me abandonaram, me esqueceram. Pode ser que ninguém abandonou, ninguém esqueceu, só teve algum problema para buscar essa criança, né? Que às vezes aconteceu algum imprevisto. E essa criança, ela pode ter interpretado que houve um abandono, né? Uma criança que foi criada sem o pai presente, ou que não tem o reconhecimento do pai, né? O pai talvez não reconheceu uma mãe solteira.
né? Essa criança também, ela vai carregar uma ferida de rejeição, de abandono, ela vai carregar uma ferida já desde que ela nasce. Essa ferida já vai vir com ela no decorrer da vida, porque inconscientemente a reflexão que ela faz, né, a consciência que ela tem é que ela não foi amada, ela não foi desejada, ela não foi cuidada, né, ela não foi priorizada, e aí começa a surgir as feridas. Só que essas feridas, e são 5 feridas emocionais, a rejeição, que eu falei que pode acontecer desde a concepção ali, né, da gestação, depois quando a criança ela vai lidando com os nãos, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São 5 feridas emocionais. E não tem como todos nós carregamos feridas emocionais. Porém, a mulher, ela é muito mais emocional. A mulher, ela é muito mais emocionada, tirando raras exceções, né? Ou às vezes tanta dor que essa mulher passou, ela passou a ficar menos sensível, mais racional, mais rígida, mais dura, né? Menos sensível, né? Porque o sentimento de tanto aflorado passou a gerar dor. Então, ela mudou esse contexto. Mas a grande maioria, nós mulheres, nós somos emocionais. Nós mulheres nascemos com esse instinto de dar a vida, de gerar a vida, porque só a mulher pode gerar a vida. A mulher, ela foi criada para gerar vida. Por quê? Porque ela é emocional, porque a mulher, ela consegue se conectar mais, né, com a vida, com o ser, com o bebê. Porque Deus, ele não erra, ele faz tudo certo. Quem erra somos nós, quando a gente não consegue entender os propósitos de Deus. Então, Deus criou a mulher mais amorosa, a mulher mais sensível, a mulher mais calorosa aos sentimentos. E é por isso que ela juntou ao homem, porque o homem é mais racional, ele racionaliza mais. E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio, que é a inteligência emocional. E aí, quando a gente não entende a origem, quando a gente não entende aonde tudo começou, quando a gente não entende, né, que essas feridas, elas são ocasionadas na infância, só que elas podem se potencializar no decorrer da vida. Na vida, na adolescência, na vida adulta, num trabalho, num relacionamento conjugal, numa empresa, né? Em algum momento da vida profissional, né? Então, ninguém está livre das feridas emocionais. A gente vivencia essas feridas. E eu vou dar um exemplo que fica mais fácil para que a gente consiga analisar. Uma mãe que talvez teve um problema na infância dela, ela foi rejeitada, muitas vezes ela foi abandonada, ela se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada. Depois ela tem uma filha, um filho, e ela também às vezes não consegue fazer tudo ali o que aquele filho precisa que ela faça, que a demanda daquele filho. E aí, de alguma forma, ela também não consegue suprir uma expectativa. E nesse momento ela revive feridas que ela viveu na infância, ela revive com filhos. Isso é muito comum reviver as feridas da nossa infância na nossa vida adulta, dentro dos nossos relacionamentos, que seja, né, num relacionamento conjugal, familiar, né, com filhos, que seja também com parentes, que seja também no trabalho. Então, a ferida foi originada na infância, isso é fato, é indiscutível, porque a gente já nasce levando não, de alguma forma sendo constrangida na frente de pessoas, quando a gente acaba sendo corrigida, isso é humilhação. Traição, muitas vezes, quando a gente vê ali dentro da nossa família pessoas que se traem, então é uma ferida da traição, muitas vezes a mãe foi traída, né? E é uma ferida que a gente carrega, porque as mulheres também sentem a dor de outras mulheres, né? Principalmente das mães, né? E até pode ser ao contrário também, pode ser que o pai foi traído, então ela também se posicionou ao lado do pai, que né, ficou com essa ferida da traição. E a ferida da injustiça, do abandono, todas elas, né? Uma vez que a gente se sente, não quer dizer nem que a gente foi, mas uma vez que a gente se sente rejeitada, abandonada,
traída, humilhada e injustiçada, isso gera um sofrimento que precisa ser encarado, ser ressignificado, ser olhado, ser cuidado, né? A gente precisa parar para olhar para esse sentimento, porque senão a gente vai transferir esse sentimento, a gente vai mudar os personagens. Então, fizeram isso comigo, né? Geraram essa dor em mim, e de forma, às vezes, inconsciente ou até mesmo consciente, a gente transfere essa dor, esse sofrimento para outras pessoas na vida adulta.